Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, hoje eu estou de volta para dar uma dica para vocês que eu acho que é bem legal dentro do nosso canal Cultura Mania. Lembrando que se você não é inscrito ainda, inscreva-se porque tem muita coisa legal vindo por aí. Então hoje vai ser uma dica combinada. Eu vou falar de um livro que recentemente se tornou em uma série. Eu estou falando de Território Lovecraft, que eu li este ano, antes de ser lançada a série da HBO. Tá? Então vou mostrar um pouco do livro para vocês. Olha só, a capa é dura, ela imita aquelas publicações dos anos 50 nos Estados Unidos, aquelas revistas de horror daquela época. Então eu achei bem legal a capa dessa edição da editora Intrínseca. Além disso, nós já temos uma referência a uma das principais situações aqui desse romance. A lombada e aqui a contracapa. Olha só, pessoal, então é muito legal esse livro e tem esse detalhe azul que eu achei bem bonito. Bom, o que eu posso falar sobre o livro Território Lovecraft? Ele foi escrito pelo Matt Ruff e, na verdade, esse livro é uma homenagem, é um tributo às narrativas do H.P. Lovecraft. É muito interessante a maneira como o Ruff desenvolve a narrativa de Território Lovecraft. O romance ele é ambientado nos anos 50, no auge da segregação racial. O racismo era muito forte nos Estados Unidos, tanto é que os negros eles tinham que se comportar de maneira bastante diferente com relação aos brancos. Por exemplo, nos ônibus os locais eram separados para negros e para brancos. Então nós estamos no auge da tensão racial, que é justamente a época em que esse romance é ambientado. Os personagens principais são todos negros, são todos integrantes de uma família. Um deles é o Atticus. E no começo do romance, o Atticus ele está servindo numa base militar e, através de uma carta, ele descobre que o pai dele foi para um outro lugar em busca das origens dos ancestrais da mulher dele. Então ele quer saber o que aconteceu. O Atticus fica muito intrigado com isso, ele não tem uma boa relação com o pai. E dentro desse período o pai dele misteriosamente desaparece. Ninguém sabe onde ele está. E aí ele volta para a cidade de Chicago para descobrir o que aconteceu com o pai dele. E ele vai se encontrar com o tio. O tio dele ele tem uma profissão bastante curiosa. Ele redige os chamados Green Books. Para quem não sabe, saiu um filme o ano passado, ganhador até do Oscar, que se chama justamente de Green Book. E o que era um Green Book? Um Green Book era um guia que era feito justamente para os negros irem em determinados locais onde eles poderiam ficar seguros, sem serem atacados por racistas. Então a gente vê que o livro, apesar de estar dentro do terreno do fantástico, digamos assim, ele é bastante realista em alguns aspectos. Então, o Território Lovecraft é um livro que ele é dividido em 8 histórias, tá? Sendo que a primeira é justamente sobre o Atticus, nessa busca pelo pai desaparecido, que vai levá-lo a um lugar que é justamente o território Lovecraft, que é a cidade de Arden. Lembrando que esse nome Arden vai lembrar Arkham, que é um dos principais cenários das histórias do H.P. Lovecraft. É muito legal a ideia principal desse romance, que ele é dividido em várias narrativas que acabam afunilando numa história só, e que é muito interessante a maneira como Matthew Roth ele defende uma ideia que é central, que é justamente qual?
Por mais que os monstros do Lovecraft, o horror do Lovecraft seja assustador, nada era mais assustador do que a maneira como os negros eram tratados nessa época de segregação racial. No começo do livro a gente vê que são descritas situações que realmente foram reais, de negros que foram brutalmente assassinados nos estados que o racismo era mais predominante. Né? E essa época seria os anos 50, tá? Mais ou menos início dos anos 50. Então o Ruff, né, ele parte dessa premissa de que, apesar de haver os horrores aqui que vão remeter às narrativas do Lovecraft, nada é mais assustador, nada é mais terrível do que os horrores da vida real, que vão estar justamente relacionados à questão do racismo. Então é muito legal a maneira como ele desenvolve essa história, principalmente a primeira história. Bom, como eu disse, Território Lovecraft é um grande tributo às narrativas do Lovecraft, mas não é só as dele. Existem muitas referências, por exemplo, ao Edgar Rice Burroughs, que escreveu uma obra chamada A Princesa de Marte. E também o Ruff vai também discutir um pouco essa questão do racismo, porque, para quem não sabe, o personagem principal de A Princesa de Marte é um ex-soldado confederado. Então ele vai trazer muito desses aspectos, digamos assim, da vida real para a ficção. Isso se reflete de forma muito legal aqui em Território Lovecraft. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Esse não é um livro de horror, aquele horror gore que a gente está acostumado a ler nas histórias do Lovecraft. O horror aqui, ele, com relação às criaturas monstruosas, ele é mais sutil. A abordagem do horror cósmico, ela ocorre principalmente no primeiro conto, mas o Ruff é bem mais sutil com relação a isso. Eu acho que o Ruff nem mesmo se preocupa com relação a isso. Ele está mais preocupado com relação ao desenvolvimento dos personagens, a fazer um tributo à literatura pulp de modo geral. Aí entra o Lovecraft, o Rice Burroughs, o Ray Bradbury. Aqui nesse livro nós temos algumas referências a livros do Ray Bradbury. Então, se você for ler, não se preocupe tanto com relação à questão do horror, mesmo porque isso depende do leitor. Para mim, isso não me incomodou, mas eu sei que muita gente não gostou de Território Lovecraft porque não há uma exploração muito ampla do horror cósmico. Tá certo? Então eu achei bem legal. O Ruff também vai remeter a algumas situações extraordinárias, aquele seriado Além da Imaginação, porque tem alguns elementos de ficção científica em uma das histórias de Território Lovecraft. Tem uma história também de horror que vai ter uma pegada assim de filme dos anos 80, principalmente do Chuck, o boneco assassino, e é muito engraçado porque é um horror paródico e ao mesmo tempo você fica também bastante assustado com a descrição de algumas situações extraordinárias. Enfim, eu gostei bastante desse livro. Assim, com relação à caracterização de personagens, essa ideia do Ruff de dar uma exploração maior nos horrores reais do que nos horrores fantásticos do Lovecraft, eu achei o livro bem legal, bem interessante. Tem situações bastante curiosas, uma delas envolvendo uma das personagens que fazem parte desse núcleo de personagens negros. É bem legal, tá? Gostei bastante desse livro. Eu sei que tem gente que não gostou, mas eu gostei e recomendo para quem gosta de literatura fantástica. Fala um pouquinho sobre a série que é baseada nesse livro. Ela estreou ontem na HBO e eu vi o primeiro episódio. E eu achei muito legal. Segue a estrutura narrativa da obra original, Romance do Ruff. É claro que, sendo uma série de televisão, a linguagem é diferente. A linguagem de um filme, de uma série, é muito diferente da linguagem literária, digamos assim. Então houve uma adaptação, houve uma modificação em algumas situações, caracterização de personagens, principalmente a Letícia, tá? Que é uma das protagonistas de Território Lovecraft. Na série eu achei que ela está um pouco mais forte, mais independente, o que combina, né, com a época que a gente está vivendo. Eu não vi nenhum problema com relação a isso.
O primeiro episódio, acho que é dirigido pelo Misha Green, acho que é esse o nome do diretor. Lembrando que trata-se de uma produção do J.J. Abrams e do Jordan Peele. Para quem não sabe, o Peele é o diretor de Corra e Nós, então é um diretor que entende muito sobre o horror, principalmente desse horror contemporâneo. Ele é mais carregado no horror, isso que foi uma das principais diferenças que eu achei. No livro, o horror é explorado de uma forma mais sutil, mas na série o horror é mais gore, é mais violento, principalmente na sua parte ali mais pro final. Tem uma sequência assim bastante tensa. E também a série me pareceu carregar um pouco mais da tensão racial. Lembrando que agora nos Estados Unidos a gente vive um período que é muito marcado por isso, tá, pessoal? Então, a televisão, o cinema vai refletir a época que estamos vivendo. E o território Lovecraft vai justamente nessa toada. Tá? Então é muito mais carregado na tensão racial entre brancos e negros. Tanto é que os momentos mais assustadores da série é justamente quando nós temos as sequências que envolvem o conflito entre negros e brancos. Realmente são cenas assim bastante assustadoras, bastante tensas, eu diria. Também achei bem legal as cenas ali onde aparecem os monstros do Lovecraft, que vão remeter justamente a esse universo assustador, fantástico do autor. O elenco todo é muito bom, a direção do Misha Green é muito boa. Ele consegue criar uma tensão em todo o episódio, ele, principalmente ali em um determinado momento que é bastante tenso, a série é muito bonita visualmente, com relação à paleta de cores, ela já começa fazendo uma grande homenagem, um tributo à ficção científica dos anos 50, tem referências ao filme Guerra dos Mundos, a adaptação cinematográfica de Guerra dos Mundos, com aqueles discos voadores, com aquela paleta de cores puxando para o azul, para o verde, para o vermelho. Eu achei muito, muito legal e estou muito ansioso com relação aos outros episódios. Eu gostei muito desse episódio. Pode ser que o Território Lovecraft seja uma das melhores séries da HBO. Vamos aguardar os próximos episódios. Tá certo, gente? Então fica aí a dica dupla. Leiam Território Lovecraft do Matt Ruff. Acho que você pode ler e assistir a série, não vai ter problema não. O livro é bem legal, bem divertido, para mim foi uma leitura bastante agradável e fluida. Se você quiser comprar o livro com desconto, eu vou deixar o link embaixo da Amazon para você adquiri-lo. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica dupla. Território Lovecraft. O livro do Matthew Ruff e a nova série da HBO. Se você gostou, se você já leu o livro, se você assistiu o primeiro episódio, comente aí embaixo que você gostou. Eu também estou aberto a críticas e sugestões e continuem apoiando, divulgando Cultura Mania, porque vem muita coisa legal por aí.